Pessoal, já decidiram? Vamos fazer o combinado, né? Todos estão de acordo? Eu não sei, tô com medo. É o único jeito, Bruno. Estamos todos no mesmo barco e precisamos falar a mesma versão. Não adianta chorar pelo leite derramado. Infelizmente, o pior já aconteceu. Eu sinto muito pelo seu irmão, Bruno. Eu sou a culpada. Eu o matei. Não, Alice, não fala isso. Todos nós temos culpa e, aliás, não sei se você se lembra, mas quem sempre marca esses encontros escondidos dos nossos pais sou eu. A Ana não teve culpa. Claro que ela teve culpa. Se ela não tivesse nos convidado, meu irmão estaria vivo. Ok, Bruno, você tá passando dos limites. Pega leve com a Ana. A Ana sempre marcou os nossos encontros aqui. Só que hoje aconteceu essa desgraça. Ai, pessoal, vamos deixar essa briguinha de namorados para daqui a alguns dias. Ou melhor, alguns meses. Podemos voltar ao álibi? Precisamos de um álibi idêntico. O nosso futuro depende disso. Bruno, me perdoa. Você tem noção da vida preciosa que você tirou? Fala! Bruno, calma! Essa discussão não vai te levar a lugar nenhum, cara. Não foi a minha irmã quem pegou a arma. Foi o seu irmão quem a encontrou. Olha, eu sei que a gente não tá conseguindo pensar direito. Mas a Ariane tem razão. A gente tem que pensar no nosso futuro. Eu tô com medo. Todos nós estamos com medo, Bruno. Eu não sei como eu vou conseguir ir pra escola. Bruno, olha pra mim. Todos vocês, prestem atenção. Vocês vão dizer o seguinte. A casa foi invadida por um ladrão. E quando a gente chegou pra estudar, ele nos viu, se assustou, a gente correu pra cozinha e ele atirou. E o tiro pegou na cabeça do Thiago. Se todos estiverem de acordo, vamos ligar primeiro pra polícia. Depois contamos pros nossos pais. Não temos outra opção. Nenhum de nós queria que isso tivesse acontecido. Mas aconteceu. E agora todo mundo está aqui para resolver isso. Não jogue fora o seu sonho, o sonho do seu irmão. Vamos mentir para os nossos pais e para a polícia, por uma boa causa. Eu estou com vocês. Vamos conseguir fazer isso. Meu irmão estava cheio de vida. Era tão atencioso com todo mundo. Nós vamos esperar, Bruno. Nós vamos fazer isso pelo Thiago. Contando a mesma história para a polícia, tudo se resolve e vamos para casa. Eu só quero que tudo isso acabe logo. Vamos combinar logo que vamos falar para a polícia e vamos para casa. Esperem. Ele estava na biblioteca com aquela vadia da Carol. Aquela piranha que já saiu com a metade dos alunos da escola. O meu coração ficou frio. Ele doía muito. Muito. E eu não consegui conter minhas lágrimas. Meu pai sempre foi muito cauteloso com relação à arma em casa. Mas não demorou muito até eu descobrir onde ele guardava. Ele sempre descarregava a arma antes de guardar. Eu li vários vídeos. Eu assisti muito sobre o assunto, aprendi a carregar uma arma. Eu fui conferir onde vocês estavam. E vocês estavam na sala vendo TV. Eu peguei a arma da mão dele. Mirei na sua cabeça e atirei sem pensar 2 vezes. Não, Bruno! Meu Deus! Não! São um pouco inexperientes, mas servem para o que precisamos. Maria, quantas dessas atrizes eu preciso escolher? 10, 15, todas, seja rápida. 7, senhora Eva. A senhora precisa escolher 7 atrizes. Para ser mais exata, a senhora tem que escolher 6 moças e 1 garotinha. Essa informação quem tem que me passar é você, Maria. Foco.
Você ainda não acordou? Eu não vi nenhuma garotinha no teste. Nesse caso, a senhora pode escolher quem tem aparência mais nova. Esse tipo de informação quem tem que me dar não é você, Maria. Laura? É isso mesmo que a Maria falou. Uma das 7 atrizes tem que aparentar ser mais nova, a irmã caçula. Essas personagens são as filhas, certo? Sim, senhora Eva. Essas 7 atrizes que a senhora vai escolher agora serão as filhas sequestradas. Ah, tem mais uma coisa. Uma das 6 moças tem que ser bem magrinha. Ela fará a filha que está doente. Ok. Você não anotou isso também, Maria? Eu preciso saber de todas as informações antes de começar a selecionar. Eu fiquei tão vidrada no videoteste que nem reparei na estatura física de cada uma. Mas vamos lá. Pronto. Não foi tão difícil. Maria, você queria me falar alguma coisa sobre o orçamento? Sim, senhora Eva, mas como hoje tiramos o dia para escolher algumas outras atrizes, eu acabei não me preparando. Mas pode ficar tranquila que amanhã de manhã cedo eu já deixo tudo na sua mesa e... Não. Eu quero resolver isso agora. Mas hoje a senhora tem muitas atrizes para escolher. Eu quero resolver isso tudo hoje, Maria. Vou aproveitar que eu vou ficar o dia inteiro aqui e quero deixar tudo pronto para Clara, para a equipe da Clara começar na pré-produção semana que vem. Doris, você pode passar as informações para a senhora Eva, por favor? Bom, o restaurante que nos fornece almoço e lanche foi vendido. E os novos donos fizeram uma grande reforma no restaurante e aumentaram os preços de quase tudo. Eu precisei fazer uns reajustes de última hora e o orçamento ficou um pouco mais caro. Quanto a mais? 75 mil. Tudo bem. Algo mais? Clara, as locações. Estão todas confirmadas, locadas e com contrato assinado. Todas as 17 locações serão nossas por 3 meses. Ótimo. Laura? Eu passei a semana com as roteiristas, com a diretora de fotografia e cada cena está perfeitamente criada pela desenhista de storyboard. Cada ângulo, cada posição de câmera, tá tudo perfeito. Laura, tenho certeza que você fará uma grande direção. E você tem uma grande equipe também. Inclusive, manda um beijo pra Paula. Eu adoro a fotografia dela. Ah, meninas, já ia me esquecendo. Ontem, a diretora de marketing daquela indústria farmacêutica me ligou e eles aceitaram fazer o merchandising no filme. Então, Clara, preciso que você coloque dentro do filme 3 vezes o produto deles, tá bem? Eu já estava esperando por isso e eu já tenho as cenas para incluí-las. Ok. Podemos voltar aos testes? Droga, eu queria que esse dia nunca tivesse acontecido. Eu queria acordar desse pesadelo. Eu queria que o Thiago estivesse aqui junto com a gente. Por que isso foi acontecer logo com a gente? Eu achei que essas coisas só aconteciam em filmes. Por favor, vamos concordar logo que vamos falar para a polícia e vamos para casa. Pessoal, vocês querem dar um tempo? Para de pegar no pé do Lipe. Calma, Lipe, eu só quis... Não, Lipe, eu só queria te ajudar. Por que você tá agindo assim? Você tá assim desde o dia que a gente salvou aquelas pessoas daquele sequestro relâmpago. E ele disse que você era o mais inteligente da sua família e que você ia ser o único a fazer faculdade. Ele deixou de estudar, começou a trabalhar para te ajudar a pagar a faculdade. Não joga fora esse seu sonho e o sonho do seu irmão. Afinal de contas, eu estava certa.
e me machuquei muito. Foram meses de fisioterapia. Você sabe disso. O importante é que salvamos aquela família, independente de nossa religião. E quando eu falei pra ele onde eu achei a arma, ele ficou doido de vontade de ver. Então, levei Thiago até o quarto dos meus pais, peguei a arma e botei na mão dele. Logo em seguida, levei Thiago até a cozinha, deixei ele brincando. Fui até a sala e todos vocês estavam assistindo TV. Voltei pra cozinha, logo em seguida peguei a arma da mão dele, destravei e, sem pensar 2 vezes, atirei. Qual o nome dessa atriz? Manuela Parsequian. Ela é muito boa. Desse grupo, a senhora só pode escolher uma. Então eu já fiz a minha escolha. O que foi, meninas? Por que vocês estão amolecendo? Eu sei que a gente está acostumado a esse tipo de situação, mas são tantos talentos. E poucas vagas. Ou melhor, são milhares de falsas atrizes espalhadas pelo mundo que só pensam no seu próprio ego, poucas talentosas atrizes para quase nenhuma oportunidade. Essa é a vida. O mundo é assim. Foi feito para poucos vencerem. Mas nós sabemos que a maioria dessas meninas aqui são talentosas, têm talento. São poucas as que têm talento, mas elas ainda existem. Nós sabemos que apenas uma ou nenhuma delas conseguirão chegar em algum lugar. E todas têm o mesmo sonho de se tornarem uma grande atriz reconhecida no mundo. Mas de sonhos, o mundo está cheio. Todas vocês sabem que a maioria dessas atrizes aqui não farão parte do nosso filme. E por quê? Porque elas não são talentosas o suficiente? Não. Porque elas não se enquadram nas personagens que o nosso filme precisa. E mesmo se enquadrassem, não tem vaga para todo mundo. Eu sei que é difícil entender isso, mas essa é a vida real. É o mundo real da TV e do cinema. Essa é a vida de atriz. Então, respirem fundo e vamos voltar para as próximas candidatas das poucas personagens que nós temos. A Alice e a Mago Mateus, os dois sozinhos, quando a cara foi assaltada e aconteceu a tragédia. Nós chegamos depois e não sabíamos de nada. Assim, todo mundo sabe que a Alice vive. Desse jeito, todo mundo se sabe, só a Alice que responde tudo isso. É assim que você vai agradar por estar resolvendo o seu futuro? Deixa de ser burra, Grace. É melhor uma só responder do que todas. Bruna, você concorda? Pessoal, vocês não estão entendendo. O barco está afundando e nós temos como salvar todos. É melhor uma só do que todas. Deixa de ser burra. Alice, eu estava falando com as meninas sobre o que nós achamos que é o melhor a ser feito. Alice, o mais certo a ser feito é você falar que estava sozinha no Mateus. A casa foi invadida e atiraram e mataram o Mateus. E fala que nenhuma de nós estávamos aqui. Ou é Alice, ou é todas nós. Eu passei nota máxima na melhor faculdade do Rio de Janeiro.
Ainda ganhei uma bolsa. Milhões de pessoas sonham em entrar nessa faculdade. E eu não vou deixar que nada distraia isso. Olha pra Bruna! Ela trabalha duro no mercado para pagar o seu curso de informática, abrir o seu próprio negócio e fazer a mãe dela parar de trabalhar como faxineira. Grace sempre te fala sobre seus sonhos de professora. Aulas particulares, gratuita para as crianças carentes da favela. A Alice está contando tudinho para aquela irmãzinha chata dela. Isso só vai prejudicar a gente. Prestem atenção no que vamos falar. A Alice estava aqui com o Matheus, os dois sozinhos. A casa foi invadida e aconteceu a tragédia. Nós chegamos depois e não vimos nada. Assim a gente se safa, só a Alice responde por tudo isso. É assim que você me agradece por estar resolvendo o seu futuro? Deixa de ser burra com isso. É melhor uma do que todas. Bruna, você concorda? Pessoal, vocês não estão entendendo. O barco está afundando, temos que salvar todas. Não é só uma, é todas. Alice, eu estava falando com elas do que é mais certo a fazer. Alice, o mais que vai ser feito é você falar que você estava sozinha com o Matheus. Quando a casa foi invadida, a ladrão atirou e matou o Matheus. E diga que nenhuma de nós estávamos aqui. Ou é Alice ou é todas nós. Eu passei com uma nota máxima para a melhor faculdade do Rio de Janeiro. Ganhei bolsa. Milhões de pessoas sonham nessa oportunidade. Eu não vou deixar que nada atrapalhe isso. Fotos muito pequenas. Não sei por que você não imprimiu fotos maiores, Maria. Eu tô em dúvida entre a Nina e a Caterine. Me traz um café, Maria. Sim, senhora Eva. Me dê boas notícias, Kelly. Eu tenho ótimas notícias para minha patroa linda e maravilhosa. Oi, Maria. Oi, meninas. Oi, Kelly. Clara, você tá linda com esses brincos. A Clara não tá usando brincos, Kelly. Eu não estou de brincos. Kelly, você só tem toda essa intimidade do mundo na minha casa porque você faz parte da família e eu tenho que te aturar. Agora aqui na minha produtora, você me obedece. Então para de dar em cima das meninas e vamos logo ao que interessa. Eu não tô dando em cima de ninguém não, tá? Eu só fiz um elogio. Eu gosto de homens, ok? Eu sei do tipo de homem que você gosta, Kelly. Boba.
Bom, a propósito, eu li a sua revista e você tava maravilhosa. Nossa, você tava perfeita na sua entrevista, perfeita mesmo. Se a titia estivesse viva, ela teria ficado muito orgulhosa de você. Bom, de qualquer forma, eu adorei a sua entrevista. Nossa, você estava perfeita, falou muito bem. Eu gostei muito da parte que você fala que tem um grande grupo só de mulheres na sua produtora. Sério, foi muito bom. Mas a parte que eu mais gostei foi quando você fala que quem edita os meus filmes é uma talentosíssima profissional chamada Kelly Borges. Ai, muito obrigada pelo apoio, prima. Obrigada mesmo. De nada, Kelly. A propósito, cadê a nossa cópia da revista? Eu vi uma assim que eu cheguei. Eu também vi, mas não lembro onde. Tudo bem. Se não encontrarmos, a gente compra outra depois. Agora, Kelly, para de enrolação e diz o que você tem pra mim. Ok, patroa, vamos ao trabalho. Os trailers ficaram prontos. Ai, que notícia maravilhosa, Kelly. Preparem-se, tá, gente? 3, 2, 1... Ai, os trailers estão lindos, maravilhosos. Que trabalho incrível, Kelly. Parabéns. Ai, obrigada, patroa. Mas seu filho também estava maravilhoso, tá? Ele fez muito bem. Puxou a mãe. Bom, logo eu volto com mais novidades, porque hoje eu tirei o dia pra deixar tudo pronto, tá? Ai, Kelly, antes de você ir rapidinho, quem você escolhe? Nina ou Caterine? Bom, a Caterine tem lábios mais carnudos, né? Esquece.
Vocês sabem o que está acontecendo aqui, não sabem? A situação está ficando cada vez pior. E o celular? Eles tiraram de nós. Eu estava falando com meu irmão quando ele pegou meu celular. Mas eu consegui falar tudo o que estava acontecendo e ele vai nos ajudar. Ele vai ligar para a polícia e logo tudo vai ficar... Os traficantes lá fora têm armamentos mais pesados que os da polícia. Se a polícia entrar aqui, o confronto vai ser bem pior do que já está. Nós ouvimos no rádio eles falando que se a polícia entrar na favela, muitas pessoas inocentes vão morrer. Vocês vieram com alguém? Viemos com a mãe da Cleo. Vamos tentar achá-la. Ela trabalha aqui na escola. Quem sabe ela encontrou ajuda. A gente tem que sair daqui agora. Você tem razão. Temos que sair da escola. Os tiroteios estão ficando cada vez mais fortes. Não podemos estar aqui quando a polícia invadir. A escola vai virar um campo minado. Eu me lembro de você. Você estava com a gente na sala de aula no primeiro dia, quando a gente estava falando dos garotos novos. Seu pai é policial. Você pode ligar para ele e pedir ajuda? Estou sem crédito, mas a minha mãe está sabendo de tudo e está tentando ajudar. Você foi baleada? Não, esse sangue não é meu. É o nosso primeiro ano aqui nessa escola. Morávamos em uma invasão que foi despejada. O terreno era particular. Nos tiraram de lá e não nos deram um apoio. Calma, Cleo. Nós vamos conseguir. Tudo vai ficar bem, ouviu? Nos falaram que essa favela era um pouco perigosa, mas no Rio de Janeiro, pobre só tem as favelas como opção. E pobre, mulher, nos torna mais vulneráveis. Não conhecemos ninguém aqui. Todas as vezes que estamos dentro da escola, cada homem que vemos saindo de uma viela, já achamos que podemos ser a próxima vítima. O poder público nos trata como nada. Filhas protegidas, só as deles. As filhas das favelas são pedaços de carne expostas à sorte. Você disse que ouviu no rádio um comunicador? Pegamos um homem morto dentro de uma das salas de aula. Quando os tiros começaram, nos separamos. A minha mãe, ela saiu desesperada correndo e nós três corremos em direção oposta. E ela deve estar igual uma maluca me procurando. Eu preciso achar ela. E ela tá com a minha irmãzinha. E a minha irmãzinha não pode ver sangue, que ela fica desesperada. Eu preciso estar com ela, eu preciso acalmá-la. O que você está fazendo no teste das meninas, Maria? Eu já não falei para você esquecer essa profissão e focar apenas no seu trabalho? Sim, senhora Eva, mas como uma das atrizes não pôde comparecer no dia, para não atrapalhar o trabalho das outras que já estavam lá, eu me ofereci para participar do videoteste. Quantas vezes eu vou ter que falar para vocês não envolverem sentimentos nos negócios? Não se envolvam com as atrizes. Não procurem saber a situação de cada uma. Elas sempre vão ter um problema qualquer, emocional, familiar. Isso aqui é uma empresa. E empresas trabalham para terem lucros. Mas não podemos negar, né, Maria? Você atua muito bem. O que vocês acharam, meninas? Eu gostei. A Maria poderia fazer um dos papéis do filme. Se eu fosse a senhora, colocaria a Maria para contracenar com o nosso melhor galã. E colocar uma cena bem romântica entre os dois. Ah, tem que ser uma cena com bastante nudez. Viu, Maria? Você foi aprovada pelo público. Mas não se empolga muito não, porque eu não vou perder a minha melhor secretária. Quantas? 2. Farão o papel das amigas de escola da protagonista. Para, Paula. Para de brincadeira, senão vou falar pro meu pai. Mas ainda não descontei tudo. E você sabe que eu tenho direito, Débora. Por que você não para, hein? Vamos ficar quieta aqui no carro igual meu pai pediu para que ele consiga comprar o remédio da mamãe em paz. Às vezes você se comporta igual uma criança de 12 anos.
Tá legal, vou parar. Amanhã eu te conto o resto. E nós temos 12 anos, Débora. Seu pai tá demorando, Débora. Meus pais já devem estar preocupados. Ai, olha, fica calma que daqui a pouco ele tá chegando. Débora, você não acha que ele pode ter tido uma... Eu já te falei. Ele me prometeu que nunca mais faria isso. A gente vai pra igreja agora e eu não quero mais falar sobre isso, ok? Tudo bem. Você falou que só ia te contar amanhã. Vamos se esconder? Seu pai vai achar que a gente saiu do carro e desobedeceu. Vamos, meu pai vai ficar uma fera. E ele fica engraçado quando fica nervoso. Vai falar um monte de besteira no nosso ouvido, meu Deus. Ah, a gente tá pros ouvidos. Tá ok. A minha sobrinha é uma atriz maravilhosa, né? Sou fã dessa menina. Ainda bem que ela é a atriz contratada da minha produtora. Mas por que vocês me mostraram o vídeo teste dela? Ela já passou. Como sempre acontece em todos os nossos testes. Eu tô com uma grande dúvida, eu preciso muito da sua ajuda. A Pietra Maia, que foi contratada para fazer a irmãzinha da protagonista, a mãe dela já assinou o contrato, tá tudo certo quanto a isso, né, Doris? Sim. Pietra Maia tem o maior cachê do filme, sem nem estar no papel de protagonista. Então, mas depois de analisarmos todas as cenas com o pessoal da equipe de storyboard, de fotografia, nós chegamos à conclusão que a personagem da Pietra pode ser a garotinha vilã da trama. A expressividade, a dramaticidade da personagem da garotinha vilã é de uma extrema potência intelectual e visual. Essa personagem se encaixa perfeitamente com a Pietra Maia. Sim, a Pietra Maia se encaixa perfeitamente em qualquer papel. Você tem razão, Maria. Laura, se você acha que o nosso filme vai ter mais prestígio com a minha sobrinha, nossa atriz mirim, Pietra Maia, sendo a vilã, tá tudo resolvido. Doris, você pode resolver isso hoje pra mim, quando terminarmos aqui? Liga pra minha irmã e explica a mudança de personagem da Pietra, porque se eu ligar, ela vai pedir pra aumentar o cachê da Pietra. Sim, senhora Eva. Mas com certeza, depois que eu ligar pra sua irmã e falar sobre isso, imediatamente ela vai ligar pra senhora. Com essa troca de personagens, haverá uma reformulação no figurino da vilã. Mas isso não vai ser um problema. Agora a gente só tem que achar a atriz mirim que vai ficar com o papel que era da Pietra Maia. Ótimo. Eu amo a minha equipe. Coloquem o próximo videoteste. Caramba, eles bem que podiam me dar o personagem que beijasse a atriz de cartaz. Ela é um mulherão. Alex, respeita a avó. Respeitar o quê? Eu não falei nenhum palavrão. Elogio, vocês estão doidos. Isso é uma ofensa. E quem disse que nos baile funks tem mulheres decentes? Todos nós estamos tentando se concentrar para os testes. E vocês dois aí, falando besteira. Daqui a pouco a avó da Cacau ouve e vai brigar com todos nós. Eu não tô fazendo nada, avó. É a Cacau que vive pegando no meu pé. Eu já falei pra você me respeitar. Senão fala pra mamãe sobre essas revistas de mulheres de biquíni. Fica quieto, Alex. Senão a Cacau fala para sua mãe e sua mãe pega as revistas antes de você me emprestar. 2 rios abaixo do nível permitido por natureza. Não é nada, vó. Pessoal, vocês perceberam que a maioria dos candidatos dos testes de hoje são do nosso bairro? Na verdade, todos são da mesma região. É verdade. Eu tô reconhecendo bastante gente daqui. Até aquela filha falsa da crente, esposa do pastor, tá aqui. Ela com certeza tá contando alguma mentira. A recepcionista daqui é bem legal. Ela me deu várias dicas como atuar. Ela me disse que aqui tem uma diretora muito chata, que pega no pé de todas as atrizes. Eu confesso que eu fiquei com medo da Malu memorizar tudo. Porque é bastante diálogo. Eu não te perguntei nada, Cacau. Eu tô pronta sim, tá bom? Eu tô 100% preparada. Eu estudei a noite inteira. Caracas, ele bem que poderia me dar um personagem que beijasse a atriz do cartaz. Ela é um mulherão. Alex, respeita a avó. Daqui a pouco a avó da Cacau vem aqui e briga com todos nós. Eu já falei pra você me respeitar.
Se não, vou falar pra mamãe sobre suas revistas de mulher de biquíni. Não é nada, vó. Pessoal, vocês perceberam, a maioria dos candidatos dos testes de hoje, eles são do nosso bairro? Na verdade, são todos da mesma região. É verdade, eu estou reconhecendo muita gente. Até aquela filha falsa da Kate. Eu não gosto daquela garota. Eu vi ela falando com a recepcionista daqui. Com certeza deve estar falando um monte de mentiras. Vó, não tem cena de beijo. Alex e Bill estão apenas brincando. Só isso que eles sabem fazer? Nós vamos fazer um teste para um filme, e não uma novela. Eu da Malu memorizar tudo, que tem muito diálogo. Eu estou preparada assim, venho saindo há dias. Estou 100% preparada. Nem consegui dormir essa noite. A minha personagem é bem tranquila. Até acho que tenho muito em comum com ela. Não é difícil de atuar, né? Eu já tenho a substituta para fazer a irmãzinha da protagonista, que seria da minha sobrinha, Pietra Maia. Boa escolha. Eu também gosto da atuação da Manu Pacheco. Ela é um doce de menina. Ela vai ficar tão feliz quando souber que ganhou o papel da irmã da protagonista. E a mãe dela vai ficar ainda mais feliz quando souber que o cachê vai aumentar. A mãe dela tá desempregada. Ela pediu até dinheiro emprestado para trazer a filha para fazer o teste. Meninas, quantas vezes eu vou ter que falar para vocês sem envolvimento sentimental? Não somos uma ONG, instituto, não fazemos caridade. Isso aqui são negócios. Eu não preciso lembrar, né? Sim, senhora Eva. Foi só um desabafo infeliz da minha parte. Ok. Desse núcleo eu tenho que escolher 4 atrizes para serem as amiguinhas da escola da irmãzinha da protagonista, certo? Correto, senhora Eva. Alguma especificação de altura, magra, gordinha, etc? Não, senhora Eva. A senhora só tem que escolher as 4 atrizes mirins. Bom, eu gostei muito da Arielle Teodoro, mas ela me parece ser bem maior do que as outras meninas. Eu escolho ela. E mais a Vitória Seixas e a Rebeca Campista. E eu fico na dúvida entre a Rayane Vieira e a Yasmin Souza. Meninas, vamos fazer um intervalo. E alguém desliga a TV porque eu não sou dona da companhia elétrica. É melhor você falar logo com ela. Aproveita enquanto a senhora Eva tá de bom humor. Ai, eu sei. Só que eu ainda não tive a oportunidade de entrar nesse assunto. Toma bastante café e vai logo falar com ela. Sabe que eu odeio café. Por isso que eu tô falando pra você se embriagar de café. Pra você criar coragem de falar. Fala logo, antes que a senhora Eva pergunte sobre a protagonista. E por falar em protagonista, eu acho que você que deveria ser protagonista desse filme. Na verdade, eu acho que você deveria ser protagonista de todos os filmes dessa produtora. Você sempre foi uma grande atriz. Você é a melhor atriz que eu já conheci. Você não deveria ter deixado de atuar por causa das críticas da senhora Eva. Ela é dona apenas dessa produtora. Existem outras milhares de produtoras por aí. E todas elas vão valorizar seu trabalho. E te tratar como você merece. Você é muito talentosa, Maria. A senhora Eva só te desvaloriza como atriz porque ela não quer te perder como secretária dela. Nenhuma garota suporta ela. Ninguém consegue trabalhar mais de 3 meses com ela e você sabe disso. Por que você não larga esse emprego e vai atrás da sua carreira de atriz, bem longe daqui? O salário daqui é bom. E daqui a pouco a senhora Eva vai me dar uma oportunidade. Daqui a quanto tempo, Maria? Você é nova, linda, talentosa. Você tem tudo que uma produtora de filmes precisa. Sofia, e essa aqui é minha irmã Emily. Oi, Sofia. Você não queria estar aqui, não é? É o seu pai ou sua mãe? Os dois. Eles sonham em me ver atuando no cinema e na TV. E você sonha em estar bem longe daqui. Eu só quero ser feliz com meus pais, sem eles me dizendo o que eu devo ser. Você quer ser cirurgião plástico.
investidor na bolsa de valores, jogador de golfe, astronauta, essas coisas que pessoas ricas querem ser. Acertei? Eu nem sei o que eu quero ser. Desculpa pela brincadeira. Deixa eu ver se eu entendi. Hoje é o último dia da seleção do elenco do meu filme, um dia específico para eu selecionar as atrizes do filme, e aí vocês me apresentam um vídeo teste com apenas uma atriz para tentar ficar com uma das personagens do filme, é isso? Senhora Eva, é que no dia desse teste apenas apareceu essa atriz para fazer o papel da personagem. Isso não é possível, Maria. Tantas atrizes iniciantes aí no mundo querendo uma oportunidade dessas, aí você me diz que só apareceu uma nesse dia? Isso foi incompetência sua, Maria. A senhora que decide se quer que eu faça outro videoteste com mais atrizes para a escolha dessa personagem, ou a senhora decide se essa única atriz entra ou sai. Todas vocês sabem que quem decide alguma coisa nessa produtora, minha produtora, sou eu. Isso você não precisava ter falado. E você falou 2 vezes. Mas não precisa fazer outro videoteste. A gente tá sem tempo. Ela entra. O garoto, a senhora já aprovou na semana passada. Ele também participou do primeiro vídeo que mostramos para a senhora hoje. Eu lembro dele. Eu aprovei para qual papel mesmo? Laura, você tá com a seleção dos garotos? É porque como hoje é um dia exclusivo das atrizes, eu acabei não trazendo a relação da seleção dos garotos. Ah, achei. Obrigada, Laura. Isso é obrigação sua, Maria. Eu contratei a Laura para dirigir o filme. Desculpa, senhora Eva. O ator mirim Rafael Moreira fará o papel do filho do delegado. Ok. Mais atenção na próxima vez, Maria. Como foi o primeiro dia de aula, Lia? Fez novas amizades? A escola só será mesmo quando você estiver de volta. O que foi, Lia? Eu não acredito que você ainda não resolveu isso. Você não pode deixar esse garoto ficar te perseguindo. Ele quer falar como mãe. Isso não pode acontecer. Esse garoto precisa de uma bela surra para parar de ser tão insistente. Se eu não estivesse assim, eu mesma quebraria a cara dele. Você tem que ser firme. Lembra quando eu dei um belo chute entre as pernas do meu ex-namorado? Porque ele me traiu? Então, é assim que devemos tratá-los. Você tá falando do Fábio? Não, o Fábio eu larguei porque eu só queria jogar videogame. Tô falando do Rodrigo. Eu me confundo, você tá sempre trocando de namorados. Porque todos são os idiotas. A mãe também acha errada a sua atitude com os garotos. Eu já ouvi ela te chamar de vadia. A mãe viveu no mundo dos dinossauros. E por que ela não fala essas coisas pra mim? Ela fala essas coisas pra você porque você é medrosa, Lia. Desculpa. Você tem razão. Eu queria ser forte assim como você. Forte como eu? Melhor não. Calma, você vai sair dessa. Lia, fala com a professora de matemática. Por quê? Por 3 motivos você deveria falar com ela. 3? Primeiro, eu não sou sua melhor opção para te ajudar em matemática. Você me ajuda bem com essa matéria. Segundo, o homem que busca todos os dias na escola a professora de matemática não é marido dela, é irmão dela. A professora de matemática é casada com outra mulher. Ela mesma me disse quando veio aqui me visitar, mas como a maioria, ela esconde, para evitar conflitos entre os humanos das cavernas que habitam entre nós. Você faz essa situação parecer fácil de ser aceita pelas pessoas. Lia, nada é fácil na vida, só que temos que lutar para conseguir. A professora de matemática é uma pessoa normal que nem você. Terceiro... Não precisa falar o terceiro motivo. Isso que está acontecendo com você é lindo. Você está se descobrindo da melhor forma que existe. Amor verdadeiro. Eu é que não tive sorte até hoje. Só encontrei garotos retardados. Ontem ela foi lá em casa estudar comigo. É isso aí, irmãzinha.
Segue seu coração e seja feliz. Eu queria amar um garoto, mas não dá. Eles são muito safados. Toma, quero que fique com isso. Desde que tiramos essa foto, você sempre ficou com ela. Essa foto é sua. E para de agir assim. Patrícia, você não vai morrer. Você não pode morrer. A senhora pode escolher apenas 4 delas. Elas vão fazer as filhas do fazendeiro, que se perdem na floresta depois de fugirem do sequestro. Giovana Carvalho, Letícia Pires, Alicia Vieira e Roberta Moreira. Bom, meninas, encerramos o elenco do filme. Mas eu percebi que vocês não tocaram no assunto da atriz protagonista. O que houve? Vocês escolheram a atriz protagonista sem mim? Não, senhora Eva. Claro que não. Então coloca o videoteste das próximas candidatas para ver quem vai ser a atriz protagonista do meu filme. Que vai receber um cachê menor do que a da minha sobrinha Pietra Maia. Senhora Eva, eu preciso lhe dizer que... O que foi, meninas? Fala, Maria! Senhora Eva, houve um imprevisto. Senhora Eva, fizemos tudo como a senhora mandou, mas... Fizemos vários testes com várias meninas para o papel da protagonista. Foram mais de 500 vídeos enviados no país inteiro. Então analisamos vários vídeos e no final selecionamos 4 para a senhora poder escolher. Então coloca o vídeo das meninas para eu ver. Senhora Eva, não temos o vídeo porque... Não tem os vídeos? Como que eu vou avaliar? Senhora Eva, não deu tempo de gravarmos os vídeos com as 4 pretendentes para o cargo de protagonista do seu novo filme. Eu marquei com as 4 atrizes para que elas façam um teste presencialmente aqui na produtora. Maria, você sabe que eu não gosto de imprevistos. Para mim, imprevisto é falta de planejamento e incompetência. Você sabe que o meu tempo é muito corrido e eu separei o dia de hoje para dar um ponto final na escolha do meu elenco. Mas eu não quero me estressar mais hoje. Então você vai marcar o teste com essas 4 atrizes finalistas e eu vou assistir a apresentação delas. Mas marca o mais rápido possível, porque eu não quero perder mais tempo na escolha do elenco. Senhora Eva, como eu sei que o tempo da produção do filme já está apertado e a gente já precisa começar a pré-produção... Ah, que bom, que inteligente. Você chegou a essa conclusão sozinha, Maria? Eu adiantei o teste das 4 atrizes finalistas para hoje. O quê? Eu marquei com as 4 finalistas para fazerem o teste hoje. Elas já estão aqui fora aguardando desde de manhã cedo. E estão aguardando que eu possa chamá-las. Maria, você ficou louca? Como é que você toma uma decisão dessas sem me consultar antes? Você sabe que eu detesto ter contato com ator, atriz, artistas no geral no início de carreira. Porque eles são movidos por esse ego deles. Eu odeio esse tipo de gente. Você vai dispensá-las e marcar um outro dia para fazer esse teste. E eu espero, Maria, que uma atitude dessas não se repita. Senhora Eva, por favor, deixe que elas façam um teste hoje. Elas estão desde cedo esperando. E desde quando eu me importo com atrizes iniciantes? Eu tô me lixando pra elas. O mundo tá se lixando pra elas, Maria. Eu vou fazer o meu filme com ou sem elas. Se elas tiverem que ficar uma semana na porta da minha produtora sem comer e sem beber, problema delas. Ou elas fazem isso, ou elas perdem a chance de lutar pelas poucas oportunidades que o mundo oferece. Me traz um café, Maria. Anda! Sim, senhora Eva. E dessa vez bem forte e sem açúcar.
Senhora Eva, você me permite uma opinião? Já que estamos todos aqui e encerramos a seleção de todo o elenco das atrizes do filme, por que não deixar as 4 finalistas entrarem e mostrarem o que elas têm para mostrar? A Maria não fez por mal. A intenção dela era apenas agilizar a produção do filme. Você tem 15 minutos, Maria. Muito obrigada, senhora Eva. Clara, pode me ajudar com a TV, por favor? Senhora Eva, as meninas estão prontas. Podem começar? Podem começar. Pessoal, o tempo está se esgotando e a situação está ficando cada vez pior. Precisamos decidir o mais rápido possível. A Alice já deve estar contando tudinho para a irmãzinha chata dela. Isso só vai piorar a situação. Prestem bem atenção no que vamos falar. A Alice estava aqui com o Matheus, os dois sozinhos. A casa foi invadida e aconteceu a tragédia. Desse jeito todas nós nos safamos e só a Alice responde por tudo o que aconteceu. Ariane, a Alice é sua melhor amiga. Você pôde. É assim que você me agradece por estar resolvendo o seu futuro? É melhor uma só pagar do que todas. Bruna, você não concorda? Eu estou com a Grace. Me desculpa, Ariane, mas eu não vou deixar a Alice pagar por isso sozinha. Deixa de ser burras. Pessoal, vocês não estão entendendo. O barco tá afundando e temos como salvar todas nós. Deixando uma pra trás, não é? É melhor uma do que todas. Alice, estávamos aqui conversando sobre o que achamos mais certo a se fazer. Calma aí, Ariane, ainda não decidimos nada. Alice, o mais certo a se fazer é você dizer que estava sozinha com o Matheus. A casa foi invadida e o ladrão atirou e matou o Matheus. E fala que nenhuma de nós estávamos aqui. Sem chance. Eu não vou levar a culpa de tudo sozinha. Ou é Alice, ou é todas nós. Eu passei com nota máxima na melhor faculdade do Rio de Janeiro. Com bolsa de estudos. E eu não vou deixar que nada estrague isso. Todo mundo sonha em passar por essa faculdade. Olha pra Bruna. Ela passa o dia inteiro tendo que trabalhar duro pra pagar o cursinho dela de informática e fazer a mãe dela parar de trabalhar como faxineira pra abrir o seu próprio negócio. Grace não para de falar sobre o seu sonho de ser professora e pagar a... Grace não para de falar sobre o seu sonho de ser professora e dar aulas particulares e gratuitas para crianças carentes da comunidade. Eu não sei qual Alice vive você, Ariane.
Pra você ser a melhor amiga dela, você sempre foi egoísta e mau caráter. Alice, amiga, você precisa assumir toda a culpa. Você precisa fazer isso pela gente. Não estraga os sonhos de todas nós. Pessoal, o tempo está se esgotando. Essa situação está ficando cada vez pior. Nós precisamos decidir o mais rápido possível. A Alice está contando tudo para aquela irmãzinha chata dela. Isso só vai piorar a situação. Prestem bem atenção no que nós vamos dizer. A Alice estava aqui com o Matheus, ambos sozinhos. A casa foi invadida e aconteceu a tragédia. Nós chegamos depois e não vimos nada. Essa é a única forma da gente se safar e da Alice responder por tudo sozinha. Ariane, Alice é sua melhor amiga. Como você pôde? É assim que você me agradece por eu estar salvando o seu futuro? Você não está me fazendo nenhum favor, Ariane. Todos nós temos culpa e devemos achar a melhor forma de cada um responder pelos seus atos. Deixa de ser burra, Grace. É melhor uma só pagar do que todas. Bruna, você concorda? Ai, desculpa, Ariane, mas eu tô com a Grace. Pessoal, o barco tá afundando, vocês não estão percebendo? E nós temos como salvar todas. Deixando uma para trás, não é? É melhor uma do que todas. Deixem de ser burras. Alice, então, eu tava conversando com as meninas e nós sabemos o que é melhor pra fazer. Calma aí, Ariane. Ainda não decidimos nada, tá? Alice, o melhor é se fazer. Você fala que tava sozinha com o Matheus, a casa foi invadida, o ladrão atirou e matou ele. E você fala que nenhum de nós estávamos aqui. Sem chance. Eu não vou levar a culpa de tudo sozinha. Vocês não podem ter decidido isso sem eu estar aqui. Nós não decidimos nada. Estávamos apenas escutando a Ariane. Ou é a Alice, ou é a gente. Eu passei com nota máxima na melhor universidade do Rio de Janeiro e ainda ganhei uma bolsa. Milhões de pessoas só entram nessa faculdade. Eu não vou deixar que nada atrapalhe isso. Você está sempre vendo só o seu lado, né, Ariane? Não! Olha pra Bruna. Ela vive trabalhando duro naquele mercadinho pra conseguir pagar o curso dela e abrir o próprio negócio. E parar de fazer a mãe trabalhar como faxineira. Aí a Grace, ela vive nos falando do sonho de ser professora de aulas particulares gratuitas para as crianças carentes da favela. Você sempre foi egoísta e mau caráter. Olha, Alice, amiga, você tem que assumir a culpa sozinha. Você sabe que esse é o único caminho. Não estrague os sonhos de todas nós. Ariane, Alice é sua melhor amiga. Como você pode? É assim que você me agradece por eu estar tentando resolver o seu futuro. Você não está me fazendo nenhum favor, Ariane. Todos nós temos culpas e devemos achar a melhor forma de cada um responder pelos seus atos. Bruna, você concorda, né? Eu estou com a Grace. Me desculpa, Ariane, mas eu não vou deixar a Alice pagar por isso sozinha. Pessoal, vocês não estão entendendo. O barco está afundando e tem como todas nós nos salvarem. Deixando uma pra trás, né? É melhor uma do que todas. Deixem de ser burras. Alice, amiga, nós estamos aqui falando sobre o que achamos melhor fazer. Sem chance. Eu não vou levar a culpa toda sozinha. Vocês não podem ter decidido isso sem mim. Nós não decidimos nada. Estávamos apenas escutando a Ariane. Ou é Alice, ou é todas nós. Eu passei com nota máxima na melhor faculdade do Rio de Janeiro. Eu ganhei uma bolsa. Eu não sei o que a Alice viu em você, Ariane. Pra você ser a melhor amiga dela. Você sempre foi egoísta e mau caráter. Alice, amiga, você sabe que esse é o único caminho. Por favor, não estrague todos os nossos sonhos. Por favor. Pessoal, o tempo está se esgotando e a situação está ficando cada vez pior. Precisamos decidir o mais rápido possível o que vamos fazer. Prestem bem atenção no que vamos falar. A Alice estava aqui com o Matheus. Os dois sozinhos. A casa foi invadida e aconteceu a tragédia. Nós só chegamos depois e não vimos nada. Desse jeito todos nós nos safamos e a Alice responde por tudo isso sozinha. Ariane, a Alice é sua melhor amiga. Como você pode? É desse jeito que você me agradece por eu estar resolvendo o seu futuro? Você não está me fazendo nenhum favor, Ariane. Deixa de ser burra, Grace. É melhor uma só pagar do que todas. Bruna, você concorda? Eu estou com a Grace.
Me desculpe, Ariane, mas eu não vou deixar a Alice pagar por isso sozinha. Pessoal, vocês não estão entendendo? O barco está afundando e tem como salvar todas. Deixando uma pra trás, não é? Melhor uma do que todas. Deixem de ser burras. Alice, estava aqui falando com as meninas sobre o que achamos mais certo fazer. Calma aí, Ariane. Ainda não decidimos nada. Alice, o mais certo a ser feito é você falar que estava aqui sozinha com o Matheus. A casa foi invadida e o ladrão atirou e matou o Matheus. E fala que nenhuma de nós estávamos aqui. Sem chance, eu não vou levar a culpa de tudo sozinha. Vocês não podem ter decidido isso sem eu estar aqui. Ou é Alice, ou é todas nós. Eu passei para a melhor faculdade do Rio de Janeiro com nota máxima. Ganhei uma bolsa. Eu não vou deixar que nada atrapalhe isso. Você está sempre vendo só o seu lado, não é, Ariane? Não! Olha só pra Bruna. Ela trabalha duro no mercado para poder conseguir pagar o seu curso de informática e abrir seu próprio negócio. Grace, você não para de falar sobre o seu sonho de ser professora e dar aulas particulares e gratuitas para as crianças carentes da favela. Eu não sei o que a Alice vem com você, Ariane. Pra você ser a melhor amiga dela? Alice, você precisa assumir a culpa de tudo isso. Você sabe que esse é o único caminho. Não estraga o sonho de todas nós. Maria, traz mais café. Sim, senhora Eva. O que você quer, Kelly? Não. Eu até acho uma boa ideia, mas você deveria fazer isso logo porque o nosso tempo tá ficando apertado. Kelly, você vai ter que me ligar depois, porque eu preciso atender outra ligação, tá? Bye, bye, querida. Oi, filho! Eu vi os trailers, você tava incrível. A Kelly enviou os trailers pra você? Não. Nina, calma, por favor. Ela não pode tratar a gente assim, ela não pode fazer isso. Ela tá fazendo pouco caso da gente, isso não é justo. Nina, para, por favor. Não, Maria, eu vou falar assim.
Ela pode me expulsar daqui depois que ela ouvir tudo que eu tenho pra falar, e eu vou falar sim. Só porque ela é a dona, a patroa. Ela não pode tratar a gente assim. Eu vou falar porque alguém tem que dizer a ela que ela tem que tratar as pessoas com educação. Filho, a mamãe liga pra você depois. Eu cheguei aqui quando ainda tava amanhecendo pra não perder o horário. Eu vim andando da minha casa até aqui, sem ter o que comer, sem ter o dinheiro da passagem. Eu andei por mais de 2 horas, estudando texto a cada passo que eu dava. Eu venho estudando esse texto há dias. Eu tô o dia todo esperando o momento que eu vou me apresentar pra senhora. Eu e todas as outras garotas. E nessas horas que estávamos aqui esperando, cada minuto parecia uma eternidade. Nossos corações pareciam que iam explodir. De tanto nervosismo, ansiedade, medo. Medo. Medo de errarmos e perdermos essa chance. Chance que talvez não teremos nunca mais em toda a nossa vida. Eu estou em um estado de nervos tão grande que eu não sei nem como eu estou me aguentando em pé. Na verdade, eu sei sim como eu estou me aguentando em pé. Aqui na frente da senhora, gritando para a senhora. Esse é meu desabafo, minha indignação pela forma como estou sendo tratada. Como eu estou sendo tratada pela senhora. Tratada como um animal. Tratada como um lixo. Tratada como alguém que não faz a diferença se está aqui ou não. Eu nunca me senti tão humilhada. Nunca ninguém tinha me tratado com tanto desprezo como a senhora está me tratando e tratando as outras garotas. A senhora não passa de uma filhinha rica e mimada, que herdou a vida milionária que tem e não sabe que é essa necessidade. Não sabe que eu tenho que ficar sem comer pra vir fazer um maldito de um teste em que a pessoa que deveria te analisar, te aprovar ou reprovar, te trata como um pedaço de estrume. Eu quero agradecer a senhora Eva. Agradecer por nada. Agradecer pela falta de caráter que a senhora está tendo com todos os seres humanos que estão aqui na sua frente e vieram tentar fazer parte da porcaria desse seu novo filme. Obrigada, senhora Eva. Obrigada por ser esse ser humano insensível e desprezível que a senhora é. Agora a senhora já pode mandar os seguranças me tirarem daqui. Que eu vou sair dessa produtora, que é comandada por uma pessoa sem escrúpulos algum. E eu vou sair daqui de cabeça erguida. Mandei embora! Acabou? Senhora, pode... Acabou? Olha aqui, garota. Eu não te conheço. E nem tenho vontade de conhecer. Você, pra mim, não tem importância nenhuma. Você estando aqui ou não vai acrescentar 1 centavo na minha conta bancária. Porque 1 centavo
é o que você vale pra mim. Eu não tenho que ficar ouvindo isso. Fica aí! Não precisa me humilhar mais, é só me mandar embora. Cala a boca! Você chegou aqui na minha produtora, na minha empresa, vomitou um monte de lixo e eu te ouvi. Agora você vai ficar quietinha aí e vai me ouvir. Eu não tenho culpa de ter nascido filha de dono de produtora, mas eu tenho culpa nas decisões tomadas nessa produtora que eu herdei. E sim, você tem razão. Eu não sei o que é passar fome. Mas a sua fome, você deve culpar os seus miseráveis e pobres pais que te colocaram no mundo sem terem condições de te criarem. Portanto, engula as suas baboseiras quando for falar da situação financeira das pessoas que estudaram para serem o que são hoje. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Aqui na minha produtora, eu decido quem entra, quem sai, que horas vão comer, que horas vão falar. E você só falou porque eu decidi que você falaria. Sabe por quê? Porque você não é ninguém. Você não é nada. E você só vai ser alguém se eu disser que você pode ser alguém. Então, eu quero que você se sente naquela cadeira. A senhora não... Eu mandei você sentar naquela cadeira! Senta! Pra que isso? Eu mandei sentar! E seja bem-vinda ao papel principal do meu novo filme. Ha ha ha!